Interessante. Existem percepções, existem alguns pais, vamos colocar assim, num processo que são mais conservadores, né, vamos dizer assim, de ter aquela de aplicar a psicologia infantil com chinelo, com cinto, tarará. Sei. O que você enxerga na parte educacional, psicológica, quais os impactos que uma criança pode ter nesse segmento, de entender, de no futuro isso mudar o comportamento dela na escola, de ser talvez uma pessoa agressiva, como a gente também falou, né? Porque como você mesmo acabou de citar, a sua formação, o seu conceito de família, ele vem, obviamente, da sua família. Sim. Né? Então você cria esse conceito a partir do exemplo que você Claro. tem dentro do seu lar. Mas você acredita que isso influencia de uma forma, obviamente, no caráter, com certeza, a gente tem essa, mas essa questão da psicologia infantil aplicada nessa forma mais maneira rígida, né? Cara, nós somos quem nós somos por conta de um contexto de aprendizado, né? Uma história de aprendizado. Nós somos pelo que os nossos pais nos educaram e as relações. Eu acho que esse mesmo pai ou mãe que é conservador e que usa desses métodos rígidos é o mesmo pai que provavelmente também, infelizmente, passou por esse mesmo processo. Sim. E por isso que eu falo que eu tenho a visão otimista de falar com os pais que me procuram para pedir orientação, é que ele procura, na maioria dos casos, ser o melhor pai, a melhor mãe que ele poderia ser. Sim. Então, assim, muitas vezes ele acaba aplicando aquilo que foi aplicado nele. É justamente a pergunta que se faz para esses pais como você se sentia quando você sofria com isso? Sabe? Porque às vezes eles nem conscientizam os danos que eles mesmos sofreram por conta daquela educação. Sim. E eles tentam reproduzir acreditando que o seu filho vai ser assim como ele, que talvez cresceu e tudo mais, que tem um emprego, que é bem sucedido, mas que infelizmente é cheio de traumas. Sim. E que infelizmente reproduz essa mesma crença rígida. Outro né? ponto nesse mesmo segmento de psicologia infantil, que seja, um outro ponto que pode afetar talvez de uma forma, eu acredito tanto que na estrutura familiar como nos componentes dela. A questão, não sei se como você falou que você já na faculdade trabalhava uma clínica de desenvolvimento infantil. A questão da ausência de figuras, tipo assim, de uma figura materna, de uma figura paterna, não sei se você já pegou algum tipo de atendimento nesse segmento. Você acha que essa desestruturação, ela tem um impacto muito negativo? Então, vamos lá. Outro tema. Assim, vou responder esse, depois eu volto pro outro, só para falar da minha opinião ali, naquele coisa lá. Vamos completar aquele, eu vou puxar esse depois. Então, quando você tem um pai que é o pai ou a mãe que é rígido, que acaba usando de maneira rígida e bem punitiva, a gente entende que pais e mães doentes, mas não de maneira que... Pais e mães que têm comportamento problema, vou falar desse termo que é melhor, comportamento problema, acaba desenvolvendo filhos também com muitos comportamentos problemas. Isso é normal. Quando eu vejo que um pai, uma mãe, tem de métodos rígidos, como, por exemplo, bater para educar o filho, eu tento mostrar para ele por que ele está batendo. Qual é o motivo? É para ensinar ele que não pode fazer isso? Há outras maneiras menos aversivas e punitivas para se fazer isso. Então, a gente tem que entender que no processo de aprendizado de uma criança, há diversas maneiras de se fazer. As mais funcionais e as mais disfuncionais. Sim. Eu acredito que, por meio de agressão, por meio de tapas, são maneiras disfuncionais. Não vou falar para você que eu nunca tomei um tapa na bunda quando era criança. Já tomei. Mas não chegava, não era corriqueiro, não era algo tão utilizado de maneira tão conservadora. Porque quando você está num ambiente aversivo, pensa. Todas as vezes quando você for jantar, quando você é criança, vamos supor, você quer comer um doce antes da janta.
Aí você vai andando em direção a esse doce, o seu pai te dá um tapa na mão. Você recua. Você vai andando de novo na direção do doce. A mãe vai lá e dá um puxão na sua orelha e fala: você não vai comer o doce. Nesse ambiente aversivo, aquilo dali você apenas ensinou para a criança que se ela estiver andando na direção do doce, ela vai apanhar. Ela não vai nem saber por que ela está apanhando, muitas vezes. Talvez ela nem vai ter capacidade de interpretar que é porque ela queria o doce. Agora, quando você fala: filho, você não vai comer o doce porque você vai jantar, vou guardar o doce, e depois de jantar, se a mãe quiser, o pai quiser, você vai comer. Ali você está ensinando a criança de uma maneira muito mais funcional. Ela vai interpretar o porquê que ela não vai comer, ela vai interpretar aqui o não, ela vai interpretar a espera. Então, às vezes, no processo de usar de maneira rígida, às vezes a criança nem sabe por que ela está apanhando. Então é que, se bater funcionasse, tudo bem, mas às vezes, você vai bater, acredito eu que o pai não vai se sentir bem, sim, batendo, claro, e não vai funcionar, não vai ter efeito. Se bater funcionasse, a gente teria uma geração menos traumatizada que a gente, sim, tem hoje em dia, sabe? Verdade. Então, assim, a gente é retrato da nossa criação. Por isso que eu falei, pais que têm comportamentos problemas, eles desenvolvem filhos com comportamentos problemas. Porque esses pais que têm comportamentos problemas, eles tiveram pais que também tiveram comportamentos problemas. Sim. Então é importante justamente isso, a gente interromper esse ciclo maléfico, prejudicial, e inserir uma maneira mais eficaz, sim, sabe? Agora eu esqueci a segunda. Parar de ter pai ausente. Que é, né? Pai ausente. Isso. Rapaz, eu não gosto de falar muito de achismo. Eu nunca cheguei a ler nenhum artigo científico falando sobre como a ausência da figura masculina ou feminina, seja em relacionamento homoafetivos ou heteroafetivos, influenciam na questão da criação da criança. Mas eu na percepção, numa maneira bem global, bem molar, assim, eu entendo que a pessoa, quando ela está privada de afeto, quando a pessoa não tem um afeto, ela tem certas questões que serão trabalhadas. Sim. Algumas pessoas falam que a falta da figura masculina faz com que a pessoa acaba não conseguindo se relacionar, sem diferenciar o namorado do pai, acha que o pai é o namorado. Eu vejo que pessoas falam que a menina que tem a ausência da figura feminina na casa acaba não tendo. Assim, tem várias coisas, eu não cheguei a ler algum artigo científico, mas eu acredito que sim, a pessoa que tem a ausência de uma figura de afeto na vida dela, ela tem questões a serem desenvolvidas. Pode ser questão de autoestima, autoconfiança, pode ser questão de responsabilidade afetiva, regulação afetiva, autorregulação, talvez por conta da ausência não só afetiva, mas do aprendizado, de ter uma pessoa para apoiar ela, de dar um suporte. Porque é igual a gente estava trocando ideia, a gente é ser social, cara, a gente precisa de pessoas do nosso lado, né? Sim. Então, quando você tem a ausência de alguém significativo na sua vida, você acaba por sofrer mesmo, isso é normal. Sim. Assim, e vocês têm alguma dúvida sobre psicologia? Quer usar desse tempo? Sobre psicologia não, uma parada que eu ia te perguntar no início esqueci. Quando você, formou em psicologia, vai abrir o seu consultório. Não vou dizer o tiro no escuro, mas é você se arriscar ou você ver, não, eu tenho uma demanda de clientes que eu posso atender, então eu vou abrir um consultório. Então, difícil. Eu acho que é mais propenso a pessoa se arriscar, né? Porque assim como qualquer outro comércio, porque querendo ou não, um consultório é uma empresa. Uhum. Infelizmente ou felizmente é uma empresa. Então você não cria um negócio, você não cria o podcast, né, o 020 Cash, já tendo um grupo de seguidores no Instagram, sim, já se estão desenvolvendo, assim como a clínica também.